Olá, tudo bem com vocês? Essa gravação é referente ao conteúdo, nosso primeiro conteúdo de história, referente aos povos da antiguidade, tá? Da antiguidade oriental, ou seja, mesopotâmicos, persas, fenícios, hebreus, assírios, sumérios, entre outros demais, egípcios. Então, eu espero que vocês curtam a minha aula e absorvam o máximo possível dela, ok? Forte abraço a todos e fique com a aula. Olá, galerinha. Então vamos lá para a nossa aula de Antiguidade Oriental. Primeiramente, para a gente saber o que é a Antiguidade Oriental, nós precisamos situar sobre alguns conceitos. E o primeiro conceito é o conceito de crescente fértil. O que é a crescente fértil? É justamente uma área em formato de lua crescente, por isso o nome crescente, e fértil, porque ali é uma região fértil, onde os homens sedentários que surgiram na Revolução Neolítica, que vão se fixar em uma região só para plantar, colher, criar animais, vão surgir. Então, ao longo da história, se concretizou que os primeiros homens sedentários surgiram nessa região, numa região que engloba o Oriente Médio, onde hoje se situa o Iraque, o Irã, a Síria, e também pegando parte da África, como a região do Egito. Por que fértil? Fértil porque há água. Então, para tudo que nós formos plantarmos, que nós formos colhermos, precisa de quê? De água. Então, a agricultura é uma base da economia dos habitantes da região do crescente fértil. Então, é uma região rica em rios. Então, nós costumamos falar que essas sociedades que vivem na região do Egito Antigo, na região do Oriente Médio, são civilizações hidráulicas. Ou seja, hidro significa água. Entenderam? Então, essas civilizações hidráulicas vão fazer com que esse povo sedentário que surgiu lá na Revolução Neolítica comecem a produzir nessa região. Então nós vamos ter aqui o berço das primeiras civilizações. Ou seja, as primeiras civilizações sedentárias que surgiram ao longo da história vai estar situada aqui na região do crescente fértil. E é justamente essas civilizações que nós vamos estudar a partir de agora, ok? Então, aqui nessa região do crescente fértil, o que se caracteriza? É uma região onde tem um formato de lua, certo? De lua crescente, que há grande capacidade de produção agrícola nessa região. E para se produzir produtos agrícolas, o que nós temos como necessidade? A água. Então, uma região muito rica em rios, ok? E aqui nós vamos, quando falarmos de cada civilização, nós vamos falar sobre cada rio que fez com que esses povos, que antes eram nômades e agora vão estar sedentários nessa região, se fixem nessa região e se formem em grandes civilizações, ok? Então vamos lá. Dando prosseguimento à nossa aula, nós vamos falar de características da região do Egito e da região da Mesopotâmia. Primeiro, tanto a Mesopotâmia, os povos da região da Mesopotâmia, quanto os povos da região do Egito Antigo, lembrando que Egito fica na África, tá? E os povos da Mesopotâmia ficam no Oriente Médio, região da Ásia. Então, estamos falando de dois povos de continentes diferentes, tá? Primeiro, impérios teocráticos e de regadio. O que é um império? É onde há um chefe de Estado, um imperador, um chefe de Estado maior que governa uma cidade ou uma região, certo? Então nós vamos ter impérios egípcios e impérios mesopotâmicos, ok? Então são povos dominando povos, ok? Primeiro, teocrático. O que é um império teocrático? É um império
onde há o quê? O líder, ele representa Deus ou é o mesmo próprio Deus. A característica de representação do próprio Deus nós temos nos povos do Egito Antigo. Quem acompanhou aquela novela da Record, Os Dez Mandamentos, viu lá que o faraó Ramsés era justamente o que? A representação do Deus na Terra. Então nós vamos ter um Deus do Estado com característica teocrática, onde aquele comandante, aquele imperador é Deus ou representa Deus, certo? Nós vamos ter justamente essa característica de representação dos deuses na figura dos sacerdotes, que são representantes de Deus na Terra. Então esses estados, tanto o Egito quanto os povos da Mesopotâmia, tinha essa característica. Os seus comandantes, os seus chefes de estado, os seus governantes eram o próprio Deus ou representavam os deuses. Ok? Regadio. O que é um império regadio? Eu acabei de falar para vocês. São povos capazes de regar suas regiões. Então, os povos de regadio são povos que vivem perto de rios, capazes de pegar e construírem canais, ou então pegar a água desses rios e fazer com que a sua agricultura, a sua economia agrícola se desenvolva. Então isso é uma sociedade de regadio, ok? Outra característica é o modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Primeiramente, o modo de produção asiático, nós temos que entender que a população da região, tanto do Egito ou dos povos que vivem na Mesopotâmia, a população não tem essa questão de uma pessoa ser dono da terra. O Estado é dono da terra, certo? O Estado é o dono total da região, de suas terras, de seu império. E a população está ali para usufruir dela, fazer com que ela produza e faça com que ela gere lucro para o Estado. É um sistema onde quem vive e não é ao alto escalão daquela sociedade trabalha através de uma servidão coletiva. Ou seja, quem é membro egípcio, ele vai trabalhar nas terras egípcias, trabalhar para o Império Egípcio, certo? E vai trabalhar através do sistema de coletividade. Ou seja, vai ter determinada região que vai produzir trigo, determinada região que vai produzir cevada, determinada região que vai criar cabras, ovelhas, e essas cabras, ovelhas, esse trigo, essa cevada, não vai ser daquela pessoa que produz, porque ela não é dona da terra. Ela vai ser dona, quem é dona da terra é o Estado. Então tudo que aquilo é produzido é para o Estado. E aquela pessoa que produz, é claro, ela vai tirar a sua parte para que a sua família sobreviva. Só que quem é dono da propriedade, da terra e dos meios de produção é o Estado, ok? Então nós temos aqui, ó, Estado, dono da terra, população, ela vai produzir através de servidão coletiva e também vai produzir através da produção de obras públicas, tá? Aqui na sociedade da Mesopotâmia, nós temos construção de muros, muralhas, templos, e também no Egito Antigo, como vimos lá na novela lá dos Dez Mandamentos. Quem vai produzir essas obras públicas é a população. E é claro que ela vai ter o seu retorno? Sim. Ela vai ter entre aspas, salário? Claro, não é salário. Ela vai ter uma compensação por trabalhar para o Estado? Sim, e é assim que ela vai sustentar suas famílias, ok? Obrigações básicas para pagamento de serviço militar e produção. Ou seja, se o Estado entra numa guerra, é obrigação do cidadão daquela região servir o Estado. É obrigação daquele cidadão que produz para o Estado pagar impostos para o Estado. Ou seja, o imposto, quando eu falo, é parte da produção, ok? É obrigação do cidadão estar sempre disposto para entrar em guerra a favor do seu território. Ou seja, se por acaso o reino do Egito entrar em guerra com
com um reino da Mesopotâmia, os homens, o cidadão, vai ter que servir, entrar em guerra em favor do seu estado, caso seu líder entre em combate com outro reino, tá bom? Ele está obrigado a prestar o serviço militar e guerrear a favor do seu estado, a favor do seu império, ok? Recursos agrícolas distribuídos pelo estado. O que é isso? Ou seja, todo mundo produz e o estado é que vai designar quanto cada família, cada produtor vai ter de sua produção, ok? Então, e o resto? Vai ficar para o estado, certo? Então, aqui nós temos o que? O estado é dono de tudo. Quem comanda o estado é o imperador. O imperador vai ter suas normas, as suas políticas de distribuição da produção, ok? Vamos lá. Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia? Eu tenho que ressaltar para vocês que Mesopotâmia é diferente de Crescente Fértil. A Mesopotâmia, basicamente, é a região do Crescente Fértil que fica do lado da Ásia, do Oriente Médio, tá? E o Crescente Fértil também é composto por uma região que fica na África, que é o Egito Antigo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia é esta área aqui que fica justamente em uma região que fica entre dois rios principais da região, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Mesopotâmia significa a seguinte coisa. Meso significa meio. Potâmia significa água, tá? Uma curiosidade para vocês. Hipopótamo. Por que hipopótamo? Hipo, em grego, significa o quê? Cavalo. Hipótamo significa água. Potâmia significa água. Então, o que aconteceu? O grego chegou nessa região, e o que ele viu? Que era uma região que ficava entre dois principais rios. Então, ele classificou como uma região que fica entre dois rios, fica no meio de dois rios, ou seja, Mesopotâmia. E do grego também, que hipo significa cavalo, ele pode ter visto ali um hipopótamo ali na região da África, tá? Olhou e, sei lá que loucura que deu nele, ele acabou dando o nome do animal de hipopótamo, ou seja, cavalo da água. Então, meio, Potâmia, água, uma região entre rios, ok? Uma região entre rios. Então, nós vamos ter aqui essa região da Mesopotâmia sendo o atual Iraque, pegando também uma região um pouco do Irã, apesar que os povos da Pérsia, que são da região do Irã, ok? Um pouco da Síria, tá? Mas sobre uma totalidade, nós temos a região do Iraque como a região da Mesopotâmia, ok? E aqui na Mesopotâmia, nós temos várias cidades que foram feitas através justamente atraídas pelos rios. Então, são cidades que vão ficar ao longo dos rios. E nós vamos falar sobre cada povo que viveu nessa região e as principais cidades dessa região. Ou seja, cada momento da história da Antiguidade Oriental, nós vamos ter o quê? Povos dominando essa região. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá, então. Quais são os povos que viveram nessa região entre rios, na Mesopotâmia? São os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, tá? Quando nós falarmos de amoritas, também estamos falando sobre babilônicos, de povos da Babilônia, ok? Mas vamos lá, falar primeiramente dos povos da Suméria, os povos sumérios. Quem era o principal líder dos povos sumérios? O Patesi. É uma espécie de rei dos povos da Suméria, ok? E quais eram as principais cidades da Mesopotâmia no qual os sumérios habitavam?
Ur, Uruk, Nippur e Lagash, tá? Que são as mesmas cidades onde os acádios também vão se situar, mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os acádios. Qual a principal característica dos povos da Suméria? É o povo que inventou a escrita cuneiforme, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. O que é escrita cuneiforme? E os zigurates, que são justamente um templo religioso dos povos da Suméria, ok? Agora vamos falar sobre escrita cuneiforme, ok? Galerinha, essa é uma tábula, tá, com a escrita cuneiforme. Tá? O que é escrita cuneiforme? São símbolos desenvolvidos pelos sumérios para transmissão de mensagens, ok? E que símbolos são esses? Como eram feitos? Era através de quê? De uma tábua feita de argila, ou seja, uma espécie de tábua de argila, e ali eles desenhavam uma codificação que pudesse transmitir mensagens. Aqui nós estamos vendo que vários quadradinhos, e cada quadradinho desse possui um desenho. E cada desenho passa uma mensagem. Vale a pena lembrar que isso aqui é um alfabeto, só que não é um alfabeto fonético, ou seja, ele passa a mensagem, mas não tem som. É um alfabeto visual. O alfabeto sumério, ele passa uma mensagem, transmite uma mensagem, a pessoa que visualiza essa mensagem sabe o que esse símbolo está dizendo, ok? E ela entende aquela mensagem. Mas som não há, tá? O alfabeto fonético foi desenvolvido por outro povo que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? O que são os zigurates? Os zigurates são justamente grandes construções que tinham como principal atividade a atividade religiosa. Então, eram templos religiosos. Aqui nós temos um exemplo de zigurate, tá? Onde é uma espécie de pirâmide de 4 lados, construída em degraus, e no topo nós temos um altar religioso. E para vocês terem uma ideia da grandiosidade de um zigurate, eu vou mostrar aqui para vocês justamente aqui como ele é no alto, e como ele é grandioso, ok? Agora nós vamos falar sobre os povos da Acádia, os acadianos ou acádios, ok? Os acádios, o principal líder era a família de Sargão. Primeiramente, o principal líder dos acádios era Sargão I. Por que ele é o principal líder? Porque ele foi quem combateu os sumérios, dominou os povos da Suméria e acabou dominando a região da Suméria. E como consequência, o que? Dominando a cidade dos sumérios. Então, as principais cidades, estado dos povos sumérios, era também Ur, Uruk, Lagash e Nippur, ok? E ele unificou esses dois povos e se tornou o quê? O principal líder dos sumérios e dos povos acadianos, ok? Amoritas. Quem são os amoritas? Também conhecido como babilônicos ou povos da Babilônia. O principal líder foi Hammurabi. E quem foi Hammurabi? É o principal líder dos babilônicos. Ele que teve uma grande representação dentro da Mesopotâmia, ele que vai guerrear contra os acádios e vai dominar a região da Mesopotâmia, vai ser o principal líder mesopotâmico. Então, o que ele vai deixar como herança, a principal característica para a história? É o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um conjunto de leis elaborada pelos povos da Babilônia, com a finalidade de controle da sociedade. Por quê? Porque dentro desse período aqui nós tínhamos vários povos que eram ladrões, povos que roubavam, povos que matavam. E o que diz o Código de Hammurabi? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se tu matas, tu será morto. Morto por quem? Pelo Estado, caso for provado que ele cometeu o crime de assassinato. Então, se você assassina, você será assassinado. Se você rouba, você perderá o que você tem.
perderá para quem? Para o Estado. É assim por diante. Ou seja, se você comete um ato criminoso, você também será vítima desse ato criminoso através do código estabelecido pela lei, estabelecida pelo Código de Hammurabi, ok? Aqui nós temos justamente o Código de Hammurabi, tá bom? Estabelecido no museu. O que é o Código de Hammurabi? Ó? O Código de Hammurabi é um bloco de pedra de 2,25 metros de altura, tá? Encontra-se hoje no Museu do Louvre, em Paris, um dos muitos antigos dele gravados, tá? A cerca de 250 já foram decifrados, ou seja, de cada código desse daqui, 250 já foram decifrados. Com isso, informações significativas sobre a sociedade mesopotâmica puderam ser reveladas, entre elas justamente a questão do se você faz, você sofrerá o que você fez. O olho do olho, olho do olho, dente por dente, ok? Agora vamos falar dos assírios, não sírios, os assírios. Eles também viveram na região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e o seu principal líder era Assurbanipal. Assurbanipal foi o que alcançou justamente o domínio da região, guerreando contra os amoritas, os povos da Babilônia, tá? E nela, na região da Mesopotâmia, nós vamos dá destaque aos povos assírios as cidades de Assur e de Nínive, ok? E Assurbanipal era caracterizado, sua principal característica era ser violento, ou seja, ele dominava os seus povos que ele guerreavam através de uma violência brutal. Ah, professor, existe dominar um povo através de outra maneira? Sim, através da diplomacia. Vou dar um exemplo bem clássico. Tem um general X tem 100 soldados e outro general Y tem 50 soldados. Qual que vai ganhar se entrar em confronto? Na teoria, aquele que tem 100 soldados. Mas para evitar as mortes de um povo, os líderes faziam o quê? Conversavam entre si, você está em desvantagem. Se eu guerrear contra você, o seu povo vai morrer. Ou você se rende, ou a gente entra em guerra. Isso se chama diplomacia, domínio através da diplomacia. Então, através também tinham domínios de povos mediante outros povos, através da guerra e através da diplomacia. E aqui os assírios eram um povo que não queria saber de diplomacia. Guerreava, ia pro pau e guerreava e matava mesmo, através da violência, ok? Caldeus é um outro povo que viveu na região da Mesopotâmia. O seu principal líder foi Nabucodonosor. Tá? Outra figura que também está na Bíblia. Lembrando que os personagens do Velho Testamento são os personagens aqui que nós vamos retratar aqui dentro da Antiguidade Oriental, ok? Qual era a principal cidade dos caldeus após o domínio? A própria Babilônia, a mesma cidade dos amoritas, tá? Qual foi o principal destaque dos povos caldeus? As conquistas territoriais e a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Ou seja, era um território dentro da região da Babilônia, onde os caldeus construíram como se fosse um grande templo, e esse templo era muito luxuoso, muito lindo, jardins com várias plantas, era um verdadeiro oásis construído no meio da Babilônia. Então, uma da característica e a principal contribuição dos caldeus para os povos da Mesopotâmia foi justamente a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Ok? Aqui nós temos justamente o que seria a representação dos jardins suspensos da Babilônia. Ok? Que é justamente uma área no meio de um grande de areia e entre rios ali. Não tinha muita terra produtiva assim a ponto de construir um jardim dessa magnitude, né, na questão de vegetação, e os caldeus acabaram construindo esse jardim, esse cenário paradisíaco no meio de terras tão arcaicas,
ok? Então não havia nenhuma construção tão bela quanto os jardins suspensos da Babilônia, ok? Agora nós vamos falar sobre fatores mais coletivos que foram desenvolvidos por todos os povos que dominaram a região da Mesopotâmica. Ou seja, nós vamos falar sobre uma economia agrícola, que eu já falei para vocês, com atividade de comércio, tá? Comércio desses produtos agrícolas e artesanato, tá bom? Que também eles praticavam. Como você vai produzir uma safra de arroz e não ter onde guardar? Então se produzia artesanato, potes, adornos, para que essa produção fosse guardada. E é justamente esses adornos, esses potes de cerâmica que restam até hoje e nós podemos saber como eles armazenavam e como viviam esses povos dessa região. Tá? Servidão coletiva. Eu já falei com vocês, ou seja, há o quê? Um líder e o povo vai servir ao Estado, certo? Tudo aquilo que se produz dentro daquela cidade dominada pelos povos mesopotâmicos é para o coletivo, ok? Propriedade de terra é de quem? Dos deuses. A propriedade da terra é dos deuses. E quem é o representante de Deus para os povos babilônicos? Os seus próprios líderes. Então o Estado vai servir os deuses, os membros os membros do Estado, as pessoas que vivem nessas cidades vão servir para o Estado, servir a Deus através do seu representante. Tudo aquilo que é produzido é aquele representante de Deus na cidade, que era o líder dos povos mesopotâmicos, ok? Quem eram os proprietários da terra? Quem eram os representantes dos deuses? Eram os sacerdotes, eram os políticos, o imperador, intermediários entre homem e deuses, ou seja, políticos, imperador e os sacerdotes intermediavam a relação entre o indivíduo comum e Deus. Então, a gente supõe que as terras são dominadas e controladas por quem? Pelos sacerdotes, políticos e pelo próprio imperador de cada povo, ok? Religião politeísta. O que é ser um politeísta? É acreditar em vários deuses, tá bom? Todos os povos, isso que nós vamos estudar da Antiguidade Oriental, são politeístas, com exceção de um povo, o povo hebreu, que nós vamos estudar mais para frente, ok? Era o quê? O que eles admiravam e endeusavam? Era fenômenos naturais, ou seja, trovão, a natureza, as árvores, e sem crença na vida após a morte, com exceção do povo do Egito, tá bom? Que era preparado, o seu corpo após depois que ele morresse, era preparado por uma vida eterna, ok? Cultura. Quais eram os aspectos culturais? Identificação de movimentos de planetas, previsão de eclipses, diferenciação entre planetas e estrelas, domínio da multiplicação. Aqui nós temos também o desenvolvimento da matemática dentro da Antiguidade Oriental. Divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, divisão da circunferência em 360 graus, divisão do ano em 12 meses, semanas e 7 dias. Mas com uma diferença daquilo que a gente conhece até hoje. A divisão era de 12 horas. Tudo isso daqui, nossa sociedade comum acredita e segue, que é justamente dos cálculos matemáticos, a divisão temporal, só que diferenciando o quê? A contagem do tempo do dia, que ao invés de 24 horas, eles contavam 12 horas, ok? Maiores contribuições, escrita cuneiforme e código de leis. Vamos lá então agora falar sobre os povos da Fenícia, que também fazem parte dos povos que vivem aí na região da Ásia, do Oriente Médio. A Fenícia, na verdade, não é um território bem definido, são cidades-estados que vivem, que foram situadas ali à beira do mar Mediterrâneo,
tá? E essas cidades, elas tinham uma grande importância comercial. Elas estão situadas na região do que hoje é o atual Líbano, tá? Onde ocorreu aquela explosão do navio que ocorreu há umas 2 semanas atrás, que deixou vários feridos. Tá? Ela é caracterizada por uma descentralização, por serem cidades específicas, 3, 4 cidades que ficam ali na região do Líbano hoje, elas há uma característica de descentralização política econômica, tá? E sua principal atividade econômica é a atividade comercial. Então, eles eram grandes navegantes, grandes navegadores. O comércio de produtos que vinham da Ásia até produtos que vinham da África eram levados pelos povos fenícios. Então, as principais cidades-estado da Fenícia eram Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro. Essas cidades, inclusive, são situadas na Bíblia, ok? Eram grandes navegadores, como eu falei para vocês, e piratas, tá? O que é pirata? É justamente saquear produtos através do mar, no mar Mediterrâneo. O domínio do mar Mediterrâneo era os povos fenícios, grandes construtores de navios. Eles pegavam produtos de regiões remotas do mar Mediterrâneo e levavam até o Oriente Médio. O que? Os fenícios construíram colônias em outras regiões, regiões da Europa, regiões da África, e a principal colônia fenícia era situada na África, que era a cidade de Cartago, que hoje se situa no país da Tunísia, na África, ok? Criaram também colônias em Cádiz e Málaga, na Espanha, e em Palermo, na Itália, como nós vimos aqui no mapa. Então aqui nós temos as cidades fenícias, Bilos, Tiro, Sidom. Eles saíam daqui e navegavam pelo mar Mediterrâneo, tá? Para o quê? Comercializar produtos. Então todas essas cidades que estão em laranjinha aqui, são cidades que eles faziam comércio, pegavam produtos daqui da Ásia, levavam para essas cidades, fundavam cidades, como eu falei para vocês. Cartago está aqui, ó. Principal colônia fenícia, principal cidade fundada pelos fenícios, colônia formada pelos fenícios, e aqui eles pegavam os produtos africanos e levavam para a região da Ásia, Oriente Médio. E aqui também na Europa, tá bom? Eles também fundaram, comercializavam produtos, pegavam produtos daqui e levavam para a Ásia. Então toda essa região aqui, gente, do mar Mediterrâneo, era dominados através da atividade econômica comercial. Não eram povos agrícolas, tá? O comércio era a sua principal atividade, e aqui eles sustentavam as suas cidades através das atividades comerciais, ok? O maior legado dos fenícios é o alfabeto. Lá quando eu expliquei para vocês sobre os sumérios, eu falei para vocês sobre o desenvolvimento da escrita cuneiforme, uma codificação para transmissão de mensagem. Os fenícios também criaram sua codificação, só que ao invés de ser símbolos que transmitiam mensagens, eram símbolos também, tá, que transmitiam mensagens que, juntando esses símbolos, formavam uma palavra. E essa palavra tinha som, fonemas, um alfabeto fonético. Então os fenícios, o principal legado deles foi justamente a criação de símbolos que também emitiam sons, tá? E é justamente através desses símbolos que transmitiam sons que eles se comunicavam com povos de regiões distantes da Ásia, do Oriente Médio. Então, para o maior desenvolvimento da atividade de comércio, eles precisavam falar com habitantes dessas regiões que falavam outra língua. Então, eles criaram um alfabeto,
uma língua para comunicar com habitantes daqui da Europa, da Itália, da África, para o quê? Comercializar produtos. É o principal legado fenício, ok? Povos persas agora. Nós vamos tratar sobre os povos da Pérsia. Onde se situa a Pérsia? Hoje, onde se situa o Irã, o país do Irã. Tá? E a formação desses povos que viveram na antiguidade da Pérsia são formados pelos povos medos, mais os povos da Pérsia, ok? Os persas. Eles tinham uma grande habilidade comercial, principalmente na produção de tapetes, artigos de luxo, e também tinham grande habilidade de atividade comercial. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, ok? É o maior império da antiguidade. Ao contrário dos fenícios e dos mesopotâmicos, que viviam e dominavam sobre cidades-estados, a Pérsia já tem um domínio territorial muito vasto, muito grande, ok? Então eles dominavam grandes territórios e tinham uma política de expansão territorial, ou seja, eles guerreavam com povos vizinhos para agregar mais terras ao seu império, ok? Ciro e Cabídises, esses foram os principais reis persas que expandiram territorialmente o domínio da Pérsia, ok? Mas, porém, por mais que Ciro e Cabídises expandissem ainda mais as zonas territoriais dos povos persas, Dario I foi que atingiu o ápice de importância na região na questão do Império Persa, ok? Então nós temos quais os principais imperadores, reis persas dentro do Império Persa? Ciro, Cabídises e Dario I, tá bom? Por ser um império de grande extensão territorial, havia o quê? Uma dificuldade do imperador em governar um grande território. Para isso, ele vai dividir o Império Persas em zonas, como se fossem pequenos estados. E cada desse pequeno estado tinha um líder, que era um funcionário, um membro de confiança do rei persa, que governava essas zonas. Como era chamado essas zonas? Era chamado de províncias ou pequenos estados chamados satrapias. E as satrapias era governada pelos sátrapas. Sátrapas é justamente esse funcionário de confiança do rei persa, que governava em nome do rei persa, e é claro, ele estava subordinado ao rei persa. O rei persa estava de olho nos sátrapas, tá? Para que o domínio dos sátrapas não fosse maior que o do próprio rei persa. Tá? Era um funcionário de confiança, mas ali o controle territorial de cada satrapia era responsabilidade dos sátrapas. E qual foi uma outra característica que nós temos do Império Persa? É justamente a criação de moeda, ou seja, a cunhagem de uma moeda, de um sistema monetário chamado dárico. Então nós temos uma moeda do Império Persa que servia para comércio também, certo? Que se chamava dárico. É uma moeda que era utilizada justamente para comercialização de produtos. Aqui nessa imagem nós temos justamente a representação do dárico. São moedas que foram cunhadas para o comércio dentro do Império Persa. Ou seja, era um metal que era cunhado, ou seja, era impressado um símbolo real e ele representava uma unidade monetária, ok? Seja ela de cobre ou de metais preciosos. Então aqui nós temos vários exemplos de moedas do Império Persa, ok? Um outro exemplo de desenvolvimento do Império Persa é justamente o desenvolvimento de estradas, de redes de comunicação. Então, essas redes de comunicação era a construção de estradas, de rotas
para que o comércio dos produtos persas e de produtos de outras regiões também viesse para o Império Persa. Aqui no mapa nós estamos vendo justamente as principais estradas, redes, no qual os persas transitavam ao longo da Ásia, né, do Oriente Médio e até o Egito. E as estradas, além de ter uma finalidade comercial, ela também servia como rotas de comunicação. Como o Império Persa é muito vasto e há necessidade dos sátrapas em enviar informações para o rei persa, havia uns funcionários reais que eram designados para levar relatórios, informações dessas regiões que os sátrapas governam para o rei até o rei. Então havia um grande sistema de rotas, de estradas e rotas, para que tanto servisse para atividade de comércio terrestre, né, de comércio terrestre, também para a comunicação dessas regiões, ok? Nós também temos que destacar também o rei Xerxes, tá? Há um filme, na verdade, que é o 300 a aniquilação ou a supremacia, alguma coisa assim, que trata justamente sobre o reinado do rei Xerxes, que é filho do rei Dário, tá? É ele que vai o quê? Deixar o Império Persa mais frágil, vai ser a decadência do Império Persa. Por quê? Porque devido a essa política de expansão territorial dos persas, os persas que vão dominar aqui parte da África também, que durante um período, eles também vão tentar dominar parte da região da Europa, ou seja, a região no qual os gregos, a civilização grega, que nós vamos estudar a posteriori, também tinham grande desenvolvimento, tá? Que também era grande importância dentro da nossa história, dentro até da nossa cultura. Tá? Os gregos têm uma grande importância da nossa cultura. Então, o rei Xerxes vai guerrear contra as cidades-estados gregas e vai o quê? Tentar dominar essa região. Porém, essa guerra com os gregos, que é denominada justamente de guerras médicas, vai ser a decadência do Império Persa, porque os persas vão perder para os gregos, porque os gregos têm grande domínio do mar aqui, e os gregos vão agir com inteligência e vão pegar o início das guerras médicas, vai ser travada principalmente no mar. Então Xerxes, com essa ambição de expansão territorial, de dominar regiões além da Ásia, vai fazer com que essa política de expansão territorial acabe sendo fracassada e os gregos, a posteriori, vão acabar invadindo as regiões que estão situadas na Ásia e dominar os persas. Guerrear contra os persas, vão dominar e vai ser o início do fim do Império Persa, ok? Mas a gente vai estudar mais a questão das guerras médicas quando estudarmos povos gregos, ok? No próximo bimestre. Aqui, os persas não influíram nos costumes dominados, ou seja, eles não impunham a sua cultura dos povos dominados, mas eles exigiam desses povos que eles dominavam uma série de obrigações, ou seja, cobravam tributos, ou seja, impostos, exigiam a integração ao exército, que esses povos dominados também agregassem ao exército persa, para justamente dominar várias regiões, e se eles não agregassem ao exército e não jurassem fidelidade ao rei persa, eles eram aniquilados. Então, muitos dos povos dominados aceitavam esse domínio dos persas sobre os seus povos e lutavam em nome do rei persa, ok? Economia agrícola também, mas também tinha as atividades comerciais, até pela criação dessas rotas comerciais. Também o modo de produção era através do modo de produção asiático, através de uma servidão coletiva, onde o Estado designa toda a produção do império para si, certo? Para o rei, e ao que?
o mínimo de sustento daquelas famílias que se situavam dentro do Império Persa, pagavam impostos, que são as partes da produção dessas famílias para o rei, certo? Para o rei persa, e viviam com o mínimo de condições de sustento, ok? Até porque eles são dominados, eles eram obrigados, ou eles pagavam, ou eles eram aniquilados pelo rei e pelo seu exército, ok? No aspecto religioso, nós temos uma diferença aqui em relação aos outros povos da região da Mesopotâmia, tá? Que é justamente a religião zoroastrista, ou seja, o zoroatrismo ou madeísmo. O que é essa religião zoroastrista? Surgiu um profeta dentro do Império Persa chamado Zoroastro, por isso o nome da religião é zoroatrismo, e ele vai criar uma teoria religiosa que vai ser agregada à questão não do divino, mas sim do desenvolvimento do bem e do mal. É a dualidade ou dualismo, Amus Mazda, ou seja, se acredita num Deus do bem e no Deus do mal, certo? E há um desenvolvimento, um trabalho religioso dentro do Império Persa através dessa crença de Osmus, que é Deus, é o Deus do bem, e Arimã, que é o Deus do mal. Então havia esse conflito entre esses dois deuses, que é claro que o zoroatrismo impunha a sociedade dos persas, ok? Há uma diferença entre os outros povos que viveram na região da Antiguidade Oriental, ali na região do Oriente Médio, ou seja, o politeísmo dos mesopotâmicos, dos egípcios, e em seguida a agregação também de Deus, faraó, não era aplicado aos persas. Os persas acreditavam somente nos dois deuses, no dualismo religioso, entre o Mus Mazda, que é o deus do bem, e Arimã, que é o deus do mal. E era trabalhada na mentalidade do povo persa essa dualidade, ok? Através de Zoroastro, de sua religião do zoroatrismo, ok? E o livro principal era o quê? O Avestra, que era o livro sagrado dos persas, ok? Agora nós vamos falar sobre o povo que nós temos mais conhecimento dos povos da Antiguidade Oriental, que são os povos hebreus. Como eu falei para vocês anteriormente, foi até feita uma novela na Record, na Rede Record Televisão, tratando sobre os hebreus, que foi os 10 mandamentos, tá? E onde os povos hebreus viviam, têm origem, justamente na região onde se situa hoje o Estado de Israel, de religião judaica, certo? E o Estado da Palestina, que hoje a religião oficial é a religião islâmica. Mas até aqui, os povos hebreus têm origem nessa região. E são povos nômades, tá? Com atividade econômica voltada ao pastorio, tá bom? Eles eram bons pastores e agricultores. Mas por serem povos que têm origem na região ali de Israel e da Palestina, eles se deslocam de regiões e de regiões justamente para o desenvolvimento da atividade pastoril. E com isso eles vão parar na região lá do Egito Antigo. Por isso que eles vão ser escravizados, porque é um povo que está deslocando de local em local. Vão parar no Egito e lá eles vão ser escravizados, ok? E toda a história bíblica que consta no Êxodo da Bíblia que relata a história dos hebreus, ok? Então nós temos aqui a atual região de origem dos povos hebreus é Israel e a Palestina, que é a Terra Santa, né? Que é a Terra Prometida, tanto que quando eles são escravizados, eles visam voltar para essa terra de origem, da Terra Prometida deles, tá? O rio que é o principal rio, que era a principal fonte de recursos para os povos hebreus, é o Rio Jordão, tá? Rio Jordão. E a Bíblia, como Velho Testamento, é o principal fonte religiosa dos povos hebreus.
Então, somente o Velho Testamento. Então, a religião judaica hoje, ela agrega a Torá, que é o principal livro religioso dos povos judeus. O Velho Testamento, basicamente, é a Torá, certo? Então, nós vamos ter aqui, nesse aspecto religioso, o estudo do Antigo Testamento, tá? Os líderes de cada tribo hebreia, que dentro dos povos hebreus nós temos várias tribos, elas são formadas por tribos, certo? E nós vamos ter os patriarcas como os principais líderes de cada tribo, de cada religião. E nós temos como os principais patriarcas Abraão, que é a condução dos hebreus para Canaã. Vale ressaltar que também tem uma diferença em relação aos outros povos da região do Oriente, da Antiguidade Oriental, que é aqui o monoteísmo. Nós vimos que vários povos deles são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, só que os hebreus acreditam em um Deus só, é monoteísta, que é o Deus Yahvé, ou o Deus Javé, certo? E como os principais patriarcas, nós temos Abraão, que é uma figura bíblica, Isaac, também, que é uma figura bíblica, Jacó, que é descendente das 12 tribos de Israel, tá? Quem viu bem direitinho a novela vai perceber que os hebreus são divididos em várias tribos e cada tribo tem seus líderes, ok? Então Jacó aqui é um dos descendentes das 12 tribos de Israel. Há uma migração por conta do nomandismo, ou seja, do deslocamento da atividade pastoril dos povos hebreus até regiões mais remotas, que vão chegar lá no Egito e eles vão ser escravizados. E aí nós sabemos de todo o desenvolvimento do livro de Êxodo da Bíblia, certo? Que lá Deus vai se comunicar, Yahvé vai se comunicar com um príncipe que até foi adotado pela família dos faraós egípcios, Moisés. Ele é um hebreu, vai ser adotado pela família real egípcia dos faraós, devido ao acontecimento, à determinação do faraó, que todos os filhos nascidos em determinado tempo fossem sacrificados, porque os hebreus, quando foram escravizados no Egito, eles estavam crescendo populacionalmente, ou seja, haveria um crescimento dos hebreus, que eles deixaram de ser nômades e eram escravos dos egípcios, ficaram lá, formaram grandes cidades de escravos hebreus no Egito, e havia um crescimento da população hebreia, e o faraó tinha medo dessa população dos hebreus crescerem, se revoltarem contra os povos egípcios e entrarem em guerra e dominar os povos egípcios. E como uma medida de tentar controlar esse crescimento da população dos hebreus, o faraó do Egito vai determinar o quê? Que todo bebê nascido naquela época fosse morto, né? E com isso, Moisés vai ser salvo pela sua irmã Miriam, e a princesa do Egito, vai encontrá-lo na beira ali nas águas do rio Nilo e vai adotá-lo. E com isso ele vai conviver ali com a família dos faraós, da família real egípcia, e vai descobrir, né, sua origem hebreia, e vai lutar pelo seu povo até retirar o seu povo do Egito e da escravidão, com o objetivo de levar esse povo até a Guerra Santa. E com isso a gente sabe que Deus vai revelar para Moisés que ele lute contra os egípcios e resgate o seu povo, e que atravesse o mar, né, para que o povo hebreu, volte às suas origens, volte à terra da Palestina e de Israel, a Terra Santa, ok? E é ao que? Ao desenvolvimento de novas leis, depois que Moisés resgata o povo do Egito, tira o povo do Egito da escravidão, através das leis dos 10 mandamentos de Deus, ok? Até que Moisés não vai morrer, não vai pisar na Terra Santa, né, na Terra Sagrada da Palestina e de Israel,
Canaã, ok? E Josué vai se tornar um patriarca e vai recolocar o povo do Egito, perdão, o povo hebreu na terra prometida, na Palestina, na cidade de Jericó. E lá o povo hebreu vai se desenvolver, vai crescer e se habitar e criar uma maneira mais sedentária, desenvolver cidades, criar cidades e se desenvolver ali até novamente serem escravizados novamente, ok? Como era a questão de controle social dos povos hebreus? Eram através de juízes, tá? Que eram líderes militares, grandes generais militares, e esses juízes teve um destaque no combate aos filisteus, que estavam justamente no território do território prometido, né, por Deus a Moisés, tá? Gideão, Sansão e Samuel são um dos principais juízes que se estabeleceram durante o período pós-retorno do Egito à Terra Prometida e vão ser designados por Deus ali para controle da sociedade hebreia durante o período. Vai haver o quê? Os reis das 12 tribos, como eu falei para vocês, o povo hebreu é dividido em tribos e vai haver o quê? Uma unidade política dessas 12 tribos. Ou seja, essas 12 tribos têm os seus reis e eles se comunicam e têm os seus laços de origem entrelaçados. Porém, essas 12 tribos cada um tem os seus deuses. Podemos destacar o rei Saul, o rei Davi, que vai liderar contra os filisteus, a guerra contra os filisteus, conquistar a Palestina e a cidade de Jerusalém. Nós vamos ter Salomão, porque Salomão ele vai ter como destaque também o desenvolvimento econômico e a edificação das cidades do território palestino, tá? Da Terra Prometida. Nós vamos ter esse crescimento das cidades, construção de templos, construção de várias unidades no qual os reis vão governar, crescimento das cidades, desenvolvimento do comércio vai ser através do rei Salomão, que era um grande sábio através da Bíblia, certo? Nós vamos ter o cisma. O que é um cisma? É a divisão dos povos das 12 tribos. E vai haver a divisão desse território de Canaã ali em que? Em 10 e 12 tribos. Nós vamos ter tribos do norte, que são 10 tribos, que vai ser o reino de Israel, e 2 tribos do sul, que vai ser o reino de Judá. Essa divisão do povo Israel em tribos do norte e tribos do sul vai o quê? Desencadear justamente um enfraquecimento do povo hebreu, certo? Antes, após o Egito Antigo, depois do resgate do povo hebreu ao Egito, eles estavam unidos. E com o passar do tempo, vai haver o quê? Justamente se racha entre os hebreus, dividindo entre tribos do norte e tribos do sul, e isso vai causar o enfraquecimento do povo hebreu. E o povo enfraquecido, ele se torna frágil. Com isso, outros povos que também viviam ali na região do Oriente Médio vão acabar o quê? Guerreando contra os povos hebreus e assim eles vão acabar sendo escravizados novamente, agora pelos assírios, que a gente já falou lá na Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos. Então, eles vão ser escravizados novamente, serem dominados pelos povos assírios e vão ficar agora na Babilônia como escravos dos assírios na Babilônia, ok? Porém, quando chegar em 539 a.C., eles vão conseguir retornar. Rei Ciro da Pérsia, depois que eles invadem a região da Síria, na região da Mesopotâmia, vão libertar os povos hebreus do cativeiro na Babilônia e vão acabar o quê? Eles vão acabar retornando à região da Palestina, ok?
Quando chegar a 70 depois de Cristo, ou seja, depois que Cristo se estabelecer, vier à Terra, estabelecer o cristianismo, o início do cristianismo, os hebreus novamente vão ser o quê? Vão ser expulsos da Palestina pelos romanos. Essa série de expulsões de povos de uma determinada região, a gente denomina diáspora. Ou seja, agora eles não estão sendo escravizados, eles estão sendo expulsos da sua região, porque nós vamos estudar lá, quando estudarmos os Império Romano, que os romanos também tinham a mesma intenção de expansão territorial. E eles vão expandir o seu domínio pela Europa inteira, vão chegar no Oriente Médio, vão dominar a região do Oriente Médio e vão expulsar os povos hebreus da região de Canaã. Ok? Com isso, vai acontecer o quê? O espalhamento dos povos do povo hebreu, principalmente pela região da Ásia e pela região da Europa. Agora, eles são um povo, mas eles não possuem terra, ok? E essa questão da terra do povo hebreu só vai ser solucionada após a Segunda Guerra Mundial em 1945. Ou seja, um fator que vai começar lá no primeiro século, no século I, que é justamente o povo hebreu sem terra, só vai ser solucionada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, onde o povo judeu, que estão sendo espalhados pelo mundo, vão se, após a Segunda Guerra Mundial, se aglutinar e formar o povo de Israel, estabelecer o Estado de Israel. Não existe somente povo judaico, somente Israel. Eles estão espalhados no mundo inteiro devido justamente a essa expulsão dos romanos, ok? Então tem judeu no Brasil, tem judeu na Europa, tem judeu em Israel. Eles estão espalhados. Um fator de diáspora, da expulsão dos povos hebreus pelos romanos, vão fazer com que eles espalhem pelo mundo inteiro, e eles estão até hoje espalhados pelo mundo inteiro, mas hoje eles têm um estado, uma terra, e é uma terra muito conturbada, né? É a região da Terra Santa, onde se situa o Estado da Palestina e o Estado de Israel, que até hoje eles brigam e guerreiam por essa região, porque ao que o Israel tem a religião judaica, tem a sua origem hebreia, porém, ao longo dos séculos 7, 8, vai surgir a religião islâmica, e eles vão também ter essa região como um Estado reivindicado para si, um Estado islâmico, de religião islâmica. E justamente esse conflito entre islâmicos e judeus que perdura até os dias de hoje, tá? Vale lembrar aqui também que o maior legado cultural dos povos, do povo hebreu, é a religião monoteísta, tá bom? Que ela vai ser a base de 3 religiões, que é justamente a religião judaica, o judaísmo, a religião cristã e a religião islâmica. Jerusalém, que é a principal cidade de Israel, ela é dividida em 3 zonas religiosas, que é a região, é a cidade sagrada das 3 religiões. É a sagrada para os judeus, sagradas para os cristãos, que foi lá que Jesus Cristo foi crucificado, tem o Santo Sepulcro, e é também sagrada para os islâmicos. Então, Israel é uma cidade que possui 3 religiões, e é sagrada para essas 3 religiões. Aqui nós temos justamente uma foto da cidade de Israel. Aqui no fundo nós temos mesquitas islâmicas. Aqui é o Muro das Lamentações, sagrados para os cristãos, tá bom? E também para os judeus. E aqui nós temos justamente a terra prometida, gente, ó, a Canaã, a terra dos hebreus. E aqui o mapa de como ela é hoje, tá? O reino de Israel, certo? Que é dominada aqui pelo Estado de Israel, e a região da Palestina, tá? Que é de religião islâmica, ok? Então, gente, eu fico por aqui hoje. Eu espero que eu tenha solucionado, explicado direitinho para vocês povos da Antiguidade Oriental, tá? E realizem atividades que serão postadas na plataforma, e também serão
expostas para vocês através de apostila, aqueles que não possuem acesso à plataforma, ok? Obrigado, gente, um abraço e até a próxima.